antigamente não tinha. Então a gente tinha que buscar muito mais para fazer ciência, né? E algo que não era comum quando a gente joga para a realidade no Brasil. A realidade no Brasil naquela época era muito precária, né? Se não tinha conhecimento, então, com a vinda dessas colônias, né, de fora, eles trouxeram e implantaram conhecimento, né? Produziram 2 grandes academias na época, né? E foi se desenvolvendo. Aí veio a Fundação Oswaldo Cruz, né? Sim. Fundação Oswaldo Cruz, Muito Cruz, porque esse doutor, ele foi um grande incentivador quando se fala... Um marco polêmico na história do Brasil. Justamente, ele foi um grande incentivador quando se fala de busca pelo conhecimento, porque na época os médicos, eles estavam detendo toda essa ação dentro da saúde em si, né? Só que isso foi uma grande, quando a gente fala de desenvolvimento de ciência e tecnologia, isso foi uma grande base para a construção de doenças que eram emergentes, né? E negligenciadas na nossa região. E como eu falei anteriormente, aí a gente teve naquela época muita influência política, né? Muita influência econômica, e acabaram deixando de lado, né, o determinado incentivo na ciência. E aí acabou que muitas das coisas pararam de crescer, pararam de evoluir. Mas entra a história de que os cientistas brasileiros não desistem, a gente trabalha em cima do que nós temos. Então, se for contar uma história para os alunos, a ciência ela era muito mais manual, né? Os trabalhos muito manualmente, muito mais visuais, onde a gente tinha que deter esse conhecimento visual muito maior, né? Essa observação constante da natureza, dos fenômenos. Conseguir diferenciar. É por isso que a gente fala que os grandes cientistas antigos, quando a gente está dentro de grandes fundações dessa, nós vemos muitos pesquisadores antigos gostar muito mais de trabalhar com tecnologias antigas. Conte da doutora Maria Luísa. Doutora Maria Luísa, né? Ela era ela era a nossa chefe de seção. Mais uma pessoa extremamente inteligente, porque às vezes a gente bate de frente com o desenvolvimento da ciência, assim como ele pode te trazer pontos positivos no sentido de evoluir o processo do teu trabalho, mas às vezes ele pode te trazer pontos de comodismo. E aí eu saio um pouco da ciência e vou para a parte laboratorial, que eu falo assim, na parte ambulatório, né? Hoje, dentro de laboratórios de análises clínicas, o desenvolvimento, né, dessa tecnologia proporcionou equipamentos a ponto de que você não precisa mais chegar e descrever. Tem tanto quantitativo de células hematológicas, 48 horas para fazer a liberação de resultado. Hoje você simplesmente coloca o teu frasco, que passa em uma quantidade de cassete, e sai teu resultado perfeito, com contagem de leucócitos, com liberação de tudo, e ainda te sugere a tua patologia. Aí olha que incrível, a gente consegue liberar para o teu médico sugestões do que ele pode... Para ter uma decisão mais rápida, né? Ter um norte muito melhor, né? Na hora de diagnosticar, na hora de fazer um determinado tratamento. Mas em compensação, a pessoa que está lá manuseando, ela se fechou, ela se acomoda. Ela se automatiza junto com o equipamento, no sentido de somente querer visualizar aquilo e achar que o resultado é baseado verdade. Lá. E a ciência, ela não está introduzida, quando a gente fala, às vezes as pessoas se limitam quando se fala de ciência em fundações, né, de grandes pesquisas. Não, a ciência, ela está presente dentro de um hospital, né? Nós que somos da análises clínicas, temos que saber olhar para um determinado laudo e saber questionar, saber dizer assim, conversar, porque a gente precisa ter uma conversa multidisciplinar, precisamos ter essa interação com o médico, de saber sugerir, né? Porque às vezes todas essas áreas, elas têm um conhecimento amplo, né? Principalmente o médico. Ele tem que ter um conhecimento muito amplo. E nós já somos um pouco mais centralizados para essa parte laboratorial. E é importante nós darmos esse norte com a grande gama de tecnologias que nós temos ali,
saber nortear eles da forma correta. E eu acho que quando a gente faz a comparação da ciência antiga para a atual, na antiga, apesar de nós termos ainda, eu não estou generalizando, tá? Né? Sim. A gente não generaliza, mas é o que acontece comumente, sim, tá? Antigamente nós não tínhamos tanta tecnologia para diminuir o nosso tempo, né? O nosso tempo para nos proporcionar até mesmo outros trabalhos dentro do local. Mas hoje nós temos inúmeras tecnologias que vão nos auxiliar nesse diagnóstico, mas acaba que as pessoas novas que estão ingressando não buscam por mais. Então, assim, se for para eu deixar algo para vocês, né, nós que estamos dentro da ciência, quem trabalha diretamente na ciência, por que nós aqui no Brasil não desistimos? Porque a gente busca por mais. A gente não se limita não só nas grandes adversidades que a gente vai encontrar ali, mas a gente não se limita em conhecimento, em conhecer, em buscar, em entender, né, por que isso está acontecendo, porque ele utiliza desse mecanismo de ação, né, e há uma grande limitação, apesar da gente ter tanta suporte informacional, né, que hoje a gente tem tanto esse suporte. A gente tem a questão da inteligência artificial, né? Justamente. Que nos auxilia, ela deve nos auxiliar, mas não deve ser uma ferramenta apenas, né? Ela não pode ocupar o lugar do nosso pensar, Exato. da ciência. A ciência é exatamente essa característica de pensar, produzir, tá? Então, a professora Jordana tocou num ponto essencial, que é sobre o avanço dessa tecnologia trazer essa comodidade. Só que ela cria outras necessidades. Gente, já pensou? A gente, há anos atrás, conseguia lidar com saúde, conseguia lidar com a qualidade de vida, de uma certa forma, com o que a gente tinha. Sim. Hoje em dia, a expectativa de vida aumentou, então as necessidades aumentaram. Isso impacta o mundo todo. Se as pessoas vivem mais, elas consumem mais, elas gastam mais, né? Elas precisam de mais cuidado. Então, na verdade, quanto mais avança a tecnologia, mais ela exige de nós. Eu vi, antes de vir para cá, eu li uma pesquisa que falava que o avanço da tecnologia, ele aumentou as desigualdades sociais. Exemplo, Projeto Genoma Humano. Projeto Genoma Humano se utilizou de uma grande tecnologia, uma grande biblioteca, né? É uma grande biblioteca de genes, né? Que conseguiram auxiliar, sim, diagnósticos e tratamentos, mas é algo limitado, é um diagnóstico limitado para quem tem um poder aquisitivo muito melhor. Nós, né, meros mortais, não conseguimos, assim, acessar, ter esse acesso tão fácil, com um valor acessível para entender, será que eu tenho uma predisposição daí que vem o incentivo do governo nas instituições. A gente observa isso muito na USP, por exemplo, nos hospitais ali de Ribeirão Preto, ali é o foco, o centro da genética, principalmente. Então a gente vê muito lá no Sudeste acontecendo essas pesquisas e gratuitas. Por quê? Ela tem um retorno para a ciência brasileira. Mas a gente observa muito mais o foco ali. Então a gente precisa difundir essa questão no Brasil. A gente faz também ciência tão bem aqui no Norte quanto lá no Sudeste. Sim, então é preciso que haja justamente esse investimento, porque a gente não precise arcar com um custo muito alto, né? Lá na UFPA eles fazem muito esse diagnóstico, só que ainda é muito restrito por conta da questão financeira, principalmente. Isso mesmo. Aí se a gente for comparar o Sudeste, a gente tem uma disparidade muito grande ainda aí nessa questão de financiamento, verba. Por isso que lá a gente observa muito mais algumas pesquisas, como no câncer. Então a gente tem alguns desenvolvimentos tecnológicos lá bem interessantes do câncer, né? Eu estava falando, inclusive, isso na questão do desenvolvimento, na divulgação científica na sala de aula. A gente faz isso todo dia, independente se você é biomédico, enfermeiro, advogado. A gente trabalha em ciência na sala de aula. Perdão. Então, por exemplo, eu estava falando justamente o que passou no Fantástico. Não sei se vocês viram a reportagem sobre a imunoterapia do câncer. Eles fizeram essa abordagem que custa cerca de 2 milhões, eu acho, para levar para os Estados Unidos, para que a gente tenha essa abordagem no paciente. Mas lá em São Paulo, eles fazem. Então, eles fazem gratuitamente porque tem um retorno à pesquisa, mas só lá. Então, fica essa limitação da pessoa que mora aqui e se deslocar para lá já com essa questão do câncer, que é um fator limitante, né?
Então, a questão da imunoterapia do câncer, nossa, isso aí é uma questão fantástica, se a gente pensar na cura do câncer, na não reincidiva, ou seja, no não retorno daquele câncer, qualidade de vida para o paciente. Então, eu só vou destacar uma frase rapidamente que o paciente dessa abordagem, dessa reportagem falou. Ele falou que em 12 anos de vida tratando com quimioterapia e radioterapia foram resumidos a 2 horas de imunoterapia. Nossa. E o câncer dele não retornou. Então, são questões muito importantes que até nos emocionam, né? Nos compadece daquela situação. É verdade. Gente, prosseguindo com o nosso tema, gostaria de abordar um pouquinho um tema especial, já que nós estamos no mês de apoio às mulheres. Passamos pelo dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos enfrentando aí 2 grandes campanhas, que é o Março Lilás e o Março Amarelo. Você sabe onde é o Março Amarelo? O Março Amarelo, ele é para endometriose. Ah, sim. Eu descobri recentemente também, fui dando uma pesquisa, eu falei, Março Amarelo não é o setembro? Tá. Aí o Março Amarelo, ele é voltado para a endometriose, que é uma outra doença que tem acometido, infelizmente, muitas mulheres brasileiras. E o câncer do colo do útero, ele é a principal causa de morte por câncer, uma das principais causas de morte por câncer aqui na região norte e nordeste. Sim. Então a ciência que se produz aqui, ela precisa pensar nisso, nos nossos povos, nas principais causas de morte, melhoria da qualidade de vida. E como é que vocês descreveriam o papel das mulheres, né? Como é que é esse ambiente acadêmico, científico, pela perspectiva feminina? Vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês sentiram algum desafio? Porque a gente sabe que dentro do ambiente acadêmico existe uma força, né, que muitas vezes não é agradável, principalmente de opressão, porque existem orientadores que são muito cruéis, e aí acaba se tornando torturante essa fase para muitas pessoas. Eu tenho alguns amigos que desistiram porque não conseguiram lidar com essa cobrança, essa pressão, esse excesso, na verdade, né, que tem dentro das academias, e é uma realidade. Como é que a mulher se insere dentro desse meio? Como é que foi essa experiência de vocês? No meu caso, felizmente eu não tive tantos impasses por ser mulher, por chegar e ser mulher, porque eu percebo que, por exemplo, na minha área da genética em si, microbiologia também, são mais mulheres. Já ia falar, muito mais mulher. Então, são mais mulheres para essa vertente principal, microbiologia, genética, enfim, dentro da minha ambientação, né, da minha concepção. A questão da computação, que foi uma abordagem também no meu doutorado, aí a gente já percebe uma outra vertente, muito mais masculina, que faz essa comunicação genética e computação, né, tecnologia, enfim. Então, eu felizmente não tive tantos impasses quanto a isso. Meu orientador do doutorado era homem, do mestrado era uma mulher. Então, eu não percebi tantas distinções em termos de tratamento, né? A possibilidade, a credibilidade foi a mesma oferecida a mim. Então, em termos de gênero, por conta de ser mulher, eu não tive, graças a Deus, nessa questão. Mas eu sei que esse preconceito, essa preconcepção de que a gente não é capaz. Mas eu sei que isso foi uma luta constante na história. Sim. A gente fala que antes era muito mais homens, muito mais detentores de uma riqueza, de um dinheiro um pouquinho a mais. Então podendo pagar pelo estudo, sim, né? Pagar pelo incentivar. Estudo. Hoje, pensando que a gente tem uma bolsa para estudar, para se dedicar exclusivamente àquilo, isso é importantíssimo, né? A gente fica pensando, é uma questão até que a gente lidou muito, mas todos os gêneros lidam com essa situação. O que você faz? Eu faço doutorado, então eu faço mestrado. Você é estudante? Não. É uma questão até que a gente precisa se adaptar. Não, eu sou pesquisadora. Isso. Eu sou pesquisadora a nível de doutorado, acadêmica de doutorado, ali, pesquisando sobre determinado fato. Você só estuda? Só estudo. Você recebe bolsa para estudar. Não, mas estou trabalhando lá no laboratório. Então, muitos dos bolsistas é o foco, a quem mete a mão na massa, no grosso modo de falar, na bancada ali, é o estudante. É o bolsista, é ele que se dedica exclusivamente àquilo. Sim. É por isso que o aumento da bolsa nesse atual governo é extremamente importante. Alguns, infelizmente, podem ter uma noção de que não são... Isso é uma questão que até na UFPE a gente observa muito. Questão de que, a grosso modo, são pessoas que não têm o que fazer da vida. E aí ganham pra isso. Ganham uma bolsa só pra estudar. Pra ficar passeando na UFPE. Não é bem assim. Muitas realidades ali a gente percebe que eles utilizam da bolsa para conseguir alcançar um nível maior acadêmico, mas é aquela bolsa que financia a sua família.
Então, se você pensar que antigamente a bolsa de mestrado, até um tempo atrás, era R$ 1.500, nossa, o que a gente consegue fazer hoje com R$ 1.500? Então, aumentando essa bolsa que o governo atual conseguiu oferecer, isso foi essencial para a pesquisa. Foi um patamar que a gente já estava buscando por isso, acho que há mais de 10 anos. Essa questão do aumento das bolsas de incentivo à pesquisa, mestrado, doutorado, sem o mestrando, né, que a gente fala, o acadêmico do mestrado e doutorado, a gente não tem como evoluir na pesquisa. A maior força de pesquisa no Brasil vem dessas instituições. Sim. E as mulheres são as mulheres têm. Né? E graças a Deus hoje, na maioria dessas, eu digo isso, né, a gente trabalhou dentro do Instituto Evandro Chagas, a maioria das sessões são compostas por mulheres. Chefas de cargos de liderança. Cargos de liderança reconhecidas tanto nacionalmente, né, quanto mundialmente, né, que elas vão para outros países fazer ciência, falar sobre a ciência que é feita aqui no Brasil, mais precisamente no nosso estado, né, no Pará. Então, assim, a grande relevância, eu acho lindo poder levar. E recente eu vi a doutora Carla. Sim. Eu vi ela estava fora do Brasil falando sobre, ela trabalha com bactéria, e eu acho, olha que interessante. Ela trabalha com bactéria, mas ela estava falando sobre Covid. Né? A influência da Covid nos estudos no período da, perdão, a influência da evolução, né, dos estudos no período da Covid. Como é que ficou a pesquisa nessa época, né? Então, ela falando um pouco sobre isso fora. Sim. Então, é muito interessante essa grande... Eu tenho até um ponto, professor Jordana, se me permite falar. Pode falar. Hoje, foi feito, no ano passado, em 2000... Verdade, tem 2 anos, já é 2022. Tem 2 anos. 2022 foi feita uma pesquisa pela Academia Brasileira de Ciências, que é a ABC, para traçar o perfil do cientista brasileiro. Eles fizeram uma pesquisa em todo o Brasil com mais de 4.115 participantes de doutores. Ou seja, eles conseguiram abordar esse número tão grande de pesquisadores cientistas brasileiros e traçaram um perfil sociodemográfico mesmo. E tem alguns pontos que me chamaram muita atenção. Primeiro, que as mulheres realmente demoraram mais tempo para serem inseridas dentro da comunidade acadêmica, de pesquisa, e hoje elas são a maior parte. Cerca de 53% desses participantes eram do gênero feminino. Sim. Então isso eu acredito que seja um avanço, porque excluir uma parte das pessoas que podem contribuir intelectualmente para o crescimento dessas comunidades, dessa sociedade, do Brasil inteiro, do país, do mundo, tá? Então, realmente, eu acredito que é um avanço. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, não fazendo uma discussão trazendo para pautas sociais, o nosso objetivo não é esse, mas dados científicos. Gente, eu fiquei assustado com esses dados, que são assim, a maioria das pessoas que possuem um nível de especialização a doutorado são 73% apenas brancos. Tá? Isso é um número 17 vezes maior do que, por exemplo, populações de pele amarela, ou indígena, ou os de pele negra. Tá? Isso é um dado que me chama a atenção. O que ainda está faltando para a gente conseguir inserir todas as camadas? Isso falando de Brasil. Sim. Falando de Brasil, de uma miscigenação tão grande, a gente ter esses dados ainda hoje, em 2022, infelizmente. Sim. Tá? Mas então fica algo a se pensar. O que nós estamos fazendo? Quais são as oportunidades que estamos dando para que todas as pessoas tenham acesso a esse nível de conhecimento e estejam frequentando esses lugares, né? Então, um tema que a gente pode pensar e discutir mais em próximos programas. Questão, inclusive, da descoberta da Covid. Sim, que foi por uma mapeamento, mulher biomédica aqui brasileira que auxiliou a descoberta da Covid-19, SARS-CoV-2 como causador dessa patologia, e uma mulher negra. Então é algo assim essencial, importantíssimo de visibilidade, justamente. Muito bem, realmente. Que a gente alcance as demais camadas na sociedade, é muito importante isso. Todo mundo é capaz, né? Antigamente a gente não via toda essa questão, então as mulheres sofriam muito essa estigmatização. A gente fala muito na genética sobre a descoberta do DNA. Existia uma mulher por trás, apesar de muitos livros até hoje omitirem esse fato. Então eu até busco e falo sobre isso, sobre essa história da mulher, o quanto ela foi omitida e retirada da sociedade por conta, principalmente como a descoberta da estrutura do DNA.
que é tão fundamental para medicamentos, tratamentos, né? E se for para colocar algo em relação a, né, a mulher, o que tem de desafio para a mulher hoje, não só na ciência, né, mas como em muitos ambientes, é algo que até a professora Andressa falou no Dia da Mulher. Sim. A mulher, ela é muito selecionada quando ela tem filhos. Principalmente na ciência, isso acontece na ciência. É algo... Eu também não passei, como ela colocou, que ela não passou por nenhum tipo de desigualdade, né, no nosso ambiente, porque, de fato, nosso ambiente tem muito mais mulheres, né, mas o que acontecia? Se você engravidar, você perde sua bolsa. Sim. Né? E como falamos, a bolsa não é simplesmente para você ficar passeando, é uma bolsa que te dá um suporte financeiro para você sustentar a sua casa, para você fazer o que você... Porque às existe vezes exclusividade, né? Não, e às vezes, o que tem aluno que faz ali? Como tudo gira em torno do financeiro, às vezes não chega, o setor de compras não consegue comprar a tempo um determinado... vamos dizer, reagente que você necessita. Você teve uma ideia nova para fazer no seu trabalho. E a bolsa ali, a gente acaba utilizando dessa bolsa para compra... Um autofinanciamento. Da compra dos reagentes que nós necessitamos. Isso acontece muito dentro desses ambientes, tá? E com relação à desigualdade, é o que a gente vê com relação à mulher engravidar, né? Ela acaba ali engravidando e impedindo ela de seguir. É essencial justamente nisso. Apesar da gente já ser a maioria, mas esse ponto biológico é essencial para a evolução do ser humano, ainda é debatido justamente para iniciativas de fomento, enfim, até hoje em dia. Professoras, eu adoraria continuar o nosso papo. A gente se empolga. Terminamos todas as uma pauta, mas eu acredito que o nosso papo foi muito enriquecedor, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse ambiente acadêmico e científico. É algo que você precisa estar inserido para poder desenvolver esse amor, porque eu acredito que vocês têm uma paixão pela ciência. Caso contrário, não estariam dentro desse local. E nós temos uma missão muito grande, que é fomentar esse campo de conhecimento, que é o da pesquisa, que é o das metodologias científicas, o pensar científico, o executar, aqui em Parauapebas. Sim, dentro. Com certeza. Então nós temos essa missão, enquanto FADESA, de alcançar esses lugares cada vez mais... na verdade, menos desenvolvidos em pesquisa, para levar essas informações. Sim. Então, temas como esse têm que ser discutidos para que a gente possa mostrar, fomentar, incentivar, brilhar os olhos dos nossos alunos para adentrar dentro desse espaço que é o pesquisar, o cientista. Não precisa sair daqui para fazer ciência, né? Esse é o detalhe. E nós vamos usar a nossa realidade a nosso favor para gerar resultados. Eu só gostaria de deixar uma última informação, porque mesmo tendo muitas tecnologias, mesmo tendo um perfil brasileiro mais desenvolvido, ainda assim nós temos muitos percalços sobre como fazer essa ciência, fazer da forma correta. Ano passado, em 2023, a Network, uma das principais revistas científicas, um dos maiores meios de publicação de trabalhos científicos na área da saúde e das ciências da natureza, divulgou um relatório onde cerca de 10 mil artigos foram retratados apenas em 2023. Isso se dá por causa daquele período que nós vivemos e a sobrecarga de estudos gerando um após o outro de forma muito rápida, às vezes sem critério, acabou gerando essa falha, né? Então, esses artigos, olha, eu fico pensando, se esses 10 foram retratados, esses 10 mil foram retratados, imagino que quantos não passaram por essa retratação? Porque o pesquisador ele assume a responsabilidade de que cometeu algum erro, de que precisa rever aquele trabalho, e aí retira dos meios onde foi publicado. Então, isso pode gerar uma mágoa no ego, né? E a gente sabe que o ego do cientista, às vezes, ele é um pouquinho... é muito importante, tá? Então, ferir um pouquinho esse ego significa muito. Então, esses 10 mil significam muita coisa. Sim. Então, como fazemos ciência também é muito importante. Nós deixamos a questão da ética também, né? Essa ética. A ética é extremamente importante quando a gente lida com, principalmente, seres humanos, né? E o meio ambiente. Então, é bem importante que a gente tenha noção da ética e conheça justamente os comitês aí, como eles abordam essa questão para iniciar uma pesquisa. Show.
Meninas, então eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, professora Andresa, Obrigada pelo professora convite. Jordana. Muito obrigada. Nós teremos mais programas falando sobre temas mais específicos da saúde, então te peço que você acompanhe-nos nas redes sociais, no YouTube, Instagram, para que a gente possa então trazer essa discussão até você. Você pode sugerir temas, comente o que você gostaria de ter aqui como tema do nosso Ciência, Saúde e Comunidade, e a gente com certeza vai trazer informação de qualidade para você. E aí, gente, vocês já conhecem o canal no YouTube, @Fadesa TV? Se não, procurem conhecer ele. Ele está disponível no YouTube e se inscrevam. E não esqueçam de compartilhar. Se você parou, conseguiu achar interessante, muitos dos seus amigos também. Lembre-se que aqui a gente vai compartilhar muitos outros pontos importantes e relevantes dentro da ciência. Então compartilhe aí com seus amigos, não vai esquecer.